passado eu assisti a série do Senna na Netflix e imediatamente o Senna entrou no meu hiperfoco. Eu comecei a pesquisar tudo sobre o Ayrton Senna. As corridas, as entrevistas, até o Roda Viva que ele participou em 84 eu assisti. Eu era muito criança quando o Senna morreu, eu não lembro das corridas, mas pesquisando e conversando com as pessoas eu consegui entender a dimensão do que ele representava para o Brasil. E aí beleza, a minha obsessão pelo Senna já tinha passado, mas umas 2 semanas atrás eu entrei numa livraria e vi o livro do Senna, o Herói Revelado. E mano, o livro, velho, ele é uma talagada. E aí eu aproveitei que na semana passada eu tava de férias, li esse livro e pronto, a minha obsessão pelo Senna voltou. Mas cara, dessa vez eu percebi uma coisa que tinha passado na minha primeira temporada de hiperfoco no Senna, que foi, o Senna ele foi tricampeão mundial, foi um gênio, mas o Nelson Piquet também foi. Então por que será que só um deles se tornou o herói nacional, o ídolo do Lewis Hamilton, que muitos dizem ter sido o melhor piloto que já existiu, enquanto todo mundo meio que tá cagando pro Piquet? Então hoje eu quero contar e compartilhar um pouco o que eu aprendi nessa minha temporada de obsessão pelo Senna. O trabalho inteligente de Ayrton. O Senna, ele não era apenas um piloto muito rápido. Ele era entusiasta das inovações da telemetria, uma ferramenta que revolucionou o esporte a motor. Ele analisava e utilizava dos dados para complementar aquilo que brilhantemente ele sentia e ouvia dentro do carro. E junto com o time de mecânicos e engenheiros, eles testavam vários ajustes no carro. O livro fala que o Senna ele era conhecido como rato de oficina. E na Lotus, o livro conta como que o responsável pelos motores da Renault ficou impressionado com o Senna. Eu vou ler esse trecho aqui para vocês. No motorhome da Lotus, Senna descreveu com uma única volta rápida suas impressões e sensações, e principalmente todos os dados técnicos de cada trecho, entrada da curva, meio da curva, saída da curva, com toda precisão. Dudô, não sei se é assim que fala o nome dele, confirmou os dados de Ayrton com os da telemetria. Tudo igual, uma exatidão inacreditável. E essa atitude do Ayrton, ela era muito diferente das dos outros pilotos, porque nas outras equipes, os mecânicos, eles contam que eles tinham muita dificuldade de obter esse tipo de informação sobre o comportamento do motor. E eu separei mais um trecho, olha o que o Ron Dennis, o chefe da McLaren, falou sobre o Senna. O Ayrton foi o primeiro a ter a preocupação de recolher todos os relatórios disponíveis sobre o desempenho do carro e de se debruçar neles até tarde da noite. Era comum que ele levasse os relatórios com os dados da telemetria para casa e voltasse no dia seguinte cheio de perguntas ou sugestões para os engenheiros. E no livro também, o Galvão era um amigaço do Senna e ele conta que por várias vezes eles jantavam sempre juntos. O Galvão precisava dar uma bronca, porque o Senna levava esses relatórios para o restaurante, ele precisava dar uma bronca no Ayrton para ele parar um pouco de olhar para aqueles relatórios, para que eles pudessem comer e trocar uma ideia em paz. E junto com os dados, o Ayrton ele tinha uma capacidade impressionante de sentir o carro. Ele conseguia, apenas pelo feeling, detectar problemas que ainda nem haviam ocorrido. Dá uma olhada no engenheiro da Honda contando sobre isso. Num teste em Silverstone, Senna estava dando uma série de voltas. A gente assistindo. Aí ele parou um pouco antes da primeira curva, após passar pela reta dos boxes. E disse: "Acho que o rolamento do virabrequim está quebrando. Parei por causa disso." E a gente não imaginava que alguém seria capaz de perceber aquela perda de potência. Mas quando abrimos o motor, vimos que o virabrequim estava quebrando mesmo. E por que Senna conseguiu perceber aquilo? Porque sentiu que o motor tinha perdido potência? Sim, mas também porque, naquela época, o escapamento ficava perto da cabeça do piloto. E o Senna sabia identificar todos os sons. O Senna era egoísta com a sua carreira. O compromisso do Senna era muito claro, ele queria ser o melhor, ele queria ser campeão da Fórmula 1. E cada movimento que ele fez da sua carreira tinha um objetivo muito claro: correr pelo melhor carro, da melhor equipe.
E sobre isso, tem uma coisa que me impressionou na história dele. Quando ele ainda estava na Fórmula 3, o Ron Dennis, o chefe de equipe da McLaren, fez uma proposta pro Senna para que ele se filiasse como piloto júnior na McLaren. E, mano, o Senna recusou, cara. Véi, ele recusou a McLaren quando ele ainda estava na Fórmula 3. E o Ron Dennis ficou pistolado com o Senna. Ele falou, cara, esse cara é maluco, que arrogante. Mas ele fez isso porque se ele aceitasse a proposta da McLaren, ele não ia ter garantia nenhuma que ele ia ser o piloto de corrida da equipe. E aí ele vai pra Fórmula 1 correr pela Toleman. Aí ele foi seguindo os passos de estar cada vez num carro melhor. Da Toleman ele foi pra Lotus, da Lotus ele foi pra McLaren, onde aí ele foi campeão e teve aqueles momentos icônicos, como na corrida de Interlagos, que é onde ele ganhou o GP do Brasil. Nesse tempo que o Senna estava na McLaren, a Williams construiu uma espécie de suspensão eletrônica, que fez com que o carro ficasse bizarramente melhor que os outros. Era uma disputa onde os carros não tinham a menor chance, o carro da Williams era muito apelão. O Senna, vendo aquilo, falou, cara, não vai dar pra disputar com esse carro, eu quero ser campeão, então eu vou correr com o melhor carro, eu vou pra Williams. E aí, de novo, Alan Prost, pedra no sapato do Senna, tava na Williams, ele falou, cara, não, barrou a ida do Senna pra Williams, eles já tinham sido companheiros de equipe, tipo, tinha sido meio caótico. Ele falou, cara, eu não quero esse cara na minha equipe. E aí não deu outra. O Prost com aquele carro, ele nem precisava fazer muito esforço. Aí ele foi campeão pela Williams. E no ano seguinte ele se aposentou. E aí o Senna pensou, agora é minha vez, chegou minha hora, eu vou correr nesse carro, ninguém vai ter a menor chance, vou pra Williams. Só que Fórmula 1 muda o regulamento, a Williams não ia mais poder utilizar daquele sistema. E o resultado foi que o carro da Williams ficou super instável, ficou muito ruim, era um carro instável, ficava sambando e derrapando na pista. O Senna já reclamava do carro, reclamou do carro várias vezes antes da corrida de Imola, e o resultado, infelizmente, a gente sabe qual foi. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui principal é a obstinação que o Senna tem de, cara, eu quero ser campeão, eu vou ser campeão, não importa aonde eu tiver, pra onde eu tiver que ir pra fazer isso. O herói brasileiro. Eu era muito criancinha na época do Senna, eu não me lembro das corridas, mas pesquisando sobre a história do Senna e conversando com as pessoas da minha família que viveram nessa época, eu consegui entender a dimensão do que ele representava e do que eram as corridas no domingo de manhã. E era uma espécie de, cara, era como se fosse todo domingo de manhã uma espécie de jogo da seleção na Copa do Mundo. O Senna começou a ganhar e fazer o que ele fazia, levantar a bandeira do Brasil. Ele gerou na gente uma sensação de que havia um brasileiro dando certo. Havia alguma coisa no Brasil que dava certo. E no meio disso tudo, tem a coisa pra mim mais importante que só se foi notar com a morte dele. O Senna conseguia fazer com que o nosso domingo de família tivesse um ritual. Ele criou uma rotina pro domingo do brasileiro. A gente acordava, era feliz, vibrava com ele, com o Brasil, todo mundo se abraçava, o pai aumentava a musiquinha na hora da última volta pro Galvão gritar, e é aí que o Galvão entra nas nossas vidas também. E a gente se abraçava e comemorava, e 2 horas depois a gente ia à mesa, a família toda, pra fazer o almoço de domingo. E todo mundo estava feliz. Naquela época, o Brasil não estava bem, tinha todo o contexto político e econômico, as coisas não iam bem. Chega um cara com um nível de excelência altíssimo, se torna campeão da Fórmula 1, um esporte que basicamente é dominado por europeu. É óbvio que esse cara ia se tornar um herói, certo? Errado, porque essa frase, ela se encaixa tanto pro Ayrton Senna quanto pro Nelson Piquet. E a gente sabe que só um deles se tornou herói do nosso Brasilzão velho de guerra. O Piquet, ele era um piloto genial. Ele era mecânico antes de se tornar piloto. E ele foi responsável por trazer várias das inovações que são utilizadas até hoje na Fórmula 1. Ele foi um dos responsáveis por conseguirem fazer o pit stop, porque ele desenvolveu uma espécie de dispositivo de aquecimento dos pneus que seria utilizado até hoje para os carros poderem fazer o pit stop. Só que, mano, tem um detalhe, não é só sobre
chegar lá. O como você chega lá é tão importante quanto. O que fez com que o Senna se tornasse o nosso herói foi a narrativa. O Senna, além de um piloto genial, ele se tornou um exemplo de dedicação e superação. Ele sabia dar entrevistas e motivar as pessoas, fazer com que as pessoas se sentissem que elas pudessem ser melhores, sabe? E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação. A história de superação do Senna era coisa de filme mesmo, tipo a corrida em Mônaco, que ele saiu ainda quando ele estava na Lotus. Ele saiu de último para segundo lugar, porque começou a chover, o Senna mandava muito bem na chuva. E ele só não foi campeão porque o FDP do Balestre interrompeu a corrida antes que ele pudesse ultrapassar o Prost, para favorecer o Prost ali, que eles eram amigos, numa das maiores roubalheiras que eu já vi no esporte. E tempos depois, esse mesmo FDP, o Balestre, ele desclassificou a corrida que o Senna ia ser campeão, depois do Prost fechar, provocar uma batida entre os dois. Ele fechou o Senna, provocou uma batida entre os dois. O Senna conseguiu voltar para a corrida. Ele tem uma cena muito famosa que é da galera empurrando o carro dele, ele pedindo para empurrar, ele voltando para a corrida. Ele venceu aquela corrida, mas só no final ele ficou sabendo que o Balestre desclassificou ele. E aí, no outro ano, ele revidou, ele fez a mesma coisa com o Prost, bateu no carro, tirou o Prost da corrida, e aí ele conseguiu ser campeão. Genial. You feel about being world champion? It's not a bad feeling at all, is it? Congratulations. Já o Piquet, apesar de genial como piloto, representava exatamente o oposto daquilo que o Ayrton representava. Ele era pouco carismático, ele não tinha paciência para os jornalistas, ele era poucas ideias, e tudo isso fez com que fosse criada uma imagem negativa que afastou o carinho do povo brasileiro. Aquele ali é um piloto de automóvel de corrida que se chama Nelson Piquet e foi o campeão do ano passado desse tipo de esporte. E ele é brasileiro. Nelson, tá gravando? Nelson, atrás do que os pilotos de Fórmula 1 estão correndo? Atrás da grana, meu amigo. Atrás da grana. Somente. A vitória do Senna no GP de Interlagos, que é a corrida que tá passando aqui, ela foi icônica. Ele segurou o carro algumas voltas, só com a sexta marcha, e aí depois, quando ele ganha a corrida, tem um vídeo dele comemorando sozinho no carro, enquanto ele tá, depois que ele terminou ali, logo depois que ele terminou a corrida, que ele tá aos berros, comemorando e gritando de felicidade dele ter ganhado aquela corrida, e mostra quanto que ele gostava do Brasil e se importava com o povo brasileiro. A jornada do Senna, mano, ela foi muito diferente. As rivalidades, a superação, as entrevistas tornavam ele um exemplo, um ídolo brasileiro e para muitos, eu entendo, é um herói mesmo. A série do Senna, pra mim, acho que é uma das melhores séries nacionais que eu já vi. A produção é muito fera. E o documentário é muito legal também, eu recomendo bastante que você assista, se você não assistiu ainda. E se você curte essas histórias de superação linkadas ao esporte, tenho certeza que você vai gostar de saber mais sobre a história da Nike nesse vídeo aqui. Agora, se você quiser saber sobre a história de um Navy SEAL que teve no Afeganistão e fala como resiliência e liderança fizeram com que ele e sua equipe sobrevivessem em meio à guerra, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.